Bom, boa tarde a todos. Nosso novo canal teórico desta semana. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui um médico renomado no nosso estado, ou no Brasil todo, Dr. Clêmax, pneumologista. Foi o Dr. Zé Moura que fez essa ligação. Quero agradecer ao Dr. Zé Moura também de ter convidado o Dr. Clêmax para vir aqui. Fico muito honrado com a presença dele e a coordenação. Todo mundo querendo agradecer ele, tá vendo? Então, desculpe. O Dr. Clêmax teve a oportunidade e foi muito gentil de vir aqui falar com a gente sobre tuberculose na infância. Vou passar a palavra para o Dr. Zé Moura, que foi a ponte Rio-Niterói, ou Nova York, Nova Jersey, para falar com o Dr. Clêmax. Boa tarde. Vocês, a maior parte veio de fora, não conhece o Dr. Clêmax. Né? O Dr. Clêmax, como estava falando com ele, é o ícone da pneumologia aqui no estado do Rio, no Brasil também. Ele dá palestras em vários congressos, em quase todos os congressos, né? Onde tem pneumologia, e é titular de pneumologia da UFRJ e é membro do Comitê de Pneumologia do Ministério da Saúde. Então, ele é uma pessoa muito ocupada, ele cedeu esse horáriozinho aqui para a gente, para dar uma aula, para contribuir aqui com o nosso curso, né? Eu agradeço muito a ele, tá? É uma pessoa muito honrada, muito humilde, que eu acho uma coisa. Conheci dois médicos, ele e mais um, que sabia muita medicina e eram humildes, que o outro faleceu, felizmente, que era o doutor Edgar Venâncio, que era um cirurgião de Niterói, excelente cirurgião, e o Dr. Clêmax também. Então, a gente tem a honra de ouvi-lo agora, tá? Muito obrigado. Bem, então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a gentileza do convite, Dr. Zé Moura, e as palavras gentis de ambos, Dr. Jefferson, Dr. Zé Moura, que me deram essa oportunidade de falar com vocês aqui, né? Então, eu agradeço de público essa oportunidade. Alguns foram conhecidos, reconheci nossa querida amiga, que foi minha aluna no Fundão, e eu quero, nessa oportunidade, dizer a vocês que vai ficar vamos dizer, um bate-papo, melhor dizendo, né? Vou apresentar algumas coisas para vocês, mas fiquem inteiramente à vontade para perguntar, trocar ideias, porque eu sei que a plateia tem uma formação, na maioria, de generalistas, né? De médicos de atenção básica. E o nosso propósito é esse mesmo. Esse assunto... Professor, desculpe, é que a doutora, que é residente ali, quando soube que o senhor vinha aqui, começou a chorar, eu tive que dar um ansiolítico para ela e tal, que ela ficou muito feliz, porque eu só fui paraninfo dela lá. Exatamente. Entendeu? Ela gosta muito de mim, mas o do senhor ela gosta mais. Então, muito obrigado. Para que não haja ciúmes, né? Isso não... fico muito satisfeito, tá? Obrigado. Muito bem. Então, esse assunto, tuberculose na infância, nós escolhemos exatamente por ser a minha área de atuação, né? Trabalhei 47 anos lá no Fundão, na Faculdade de Medicina, e se houver algumas perguntas com relação à tuberculose geral, se souber responder, estou às ordens. É um assunto que eu acho que é sensível, né? No sentido de que a tuberculose já é uma doença que tem muitas dúvidas, as pessoas em geral têm muitas dúvidas, muita dificuldade de entender alguns aspectos. E a tuberculose na infância, por sua vez, é uma particularidade muito peculiar. Tá? Então, vocês, como médicos da família, atenção básica e médicos generalistas, me parece que precisam discutir alguns aspectos, né? Porque na sua prática diária vocês devem estar vivendo isso. Bem, esse assunto foi do ano passado, né? Nós precisamos encontrar a tuberculose para acabar com a tuberculose.
Então, essa é a estratégia da Organização Mundial da Saúde, é que a gente consiga eliminar a tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. Então, há dúvidas que se consiga essa façanha, vamos dizer assim, mas a meta é essa, né? Então, eu passo, você passa? Eu passo, né? É só... Tá bom. Aqui passo também. Obrigado. Então, para que se tenha uma ideia dessa situação, nós vemos aqui essa representação do mundo, em que algumas áreas estão mais escuras, em azul mais escuro que outras. E isso corresponde a casos novos e recaídas em menores de 15 anos. De modo geral, se considera que tuberculose na infância vai até os 15 anos. No Brasil, é um pouco diferente. A gente considerou que a tuberculose na infância vai até, na criança propriamente dita, até os 10 anos, e tuberculose no adolescente até os 19. Isso facilita para entender essa distribuição da tuberculose. De qualquer modo, aqui nós vemos que algumas áreas têm uma incidência muito elevada de novos casos. Muito bom. Então, isso porque há grandes dificuldades no diagnóstico, principalmente em crianças, ou seja, até os 10 anos, há uma dificuldade na prática muito grande, porque é uma doença infecciosa, todo mundo sabe disso, transmitida de pessoa para pessoa. O agente é o Mycobacterium tuberculose, ou chamado complexo Mycobacterium tuberculose, então é uma agência infecciosa, tem o agente, mas na criança a gente não consegue identificar esse agente. Então o desafio é esse, né? Por quê? Porque são formas que têm um pequeno número de bacilos, são formas chamadas fechadas, quer dizer, não são aquelas formas do adulto, que tem caverna, tem escavação, são formas mais circunscritas. E, lógico, que o diagnóstico é muito difícil, porque você quer achar o bacilo, mas não acha o bacilo. Então, esse é o grande desafio, né? Se nós virmos aqui, essa representação é do Brasil, até dados de 2021, está um pouquinho desatualizado, mas mostra que, na faixa de 0 a 4 anos, ao longo dos anos, a gente vê que ela tende a diminuir, porque há uma certa dificuldade de identificação. Na faixa de adolescente, propriamente dito, aqui de 10 a 17 anos, o percentual é maior, é mais fácil diagnosticar a tuberculose nessa faixa de idade, adolescente. Mas na criança é mais difícil. Obrigado. E isso está mostrado aqui nesse gráfico, tá? Que é o gráfico da Organização Mundial da Saúde, que mostra como é difícil se diagnosticar, quer dizer, o percentual de casos perdidos, de casos não diagnosticados, é muito grande também. Até nos Estados Unidos, vocês veem aqui, né? Não é um privilégio dos países em desenvolvimento, não. Uma boa parte da Europa, da Ásia, nós e uma boa parte da América Latina, e também dos Estados Unidos e Austrália. Por quê? Exatamente pelas razões que nós estamos discutindo, que nessa faixa de idade o diagnóstico é complexo. Daí o fato de a gente estar hoje aqui conversando com vocês sobre o assunto. Pode passar, por favor. Isso também é uma estimativa do repórter de 2023 da Organização Mundial da Saúde, que se estima, isso é uma ideia assim, mais do ponto de vista epidemiológico, para vocês se situarem, né? Que 1.200.000 de crianças e adolescentes adoeceram em 2022. 47%, quer dizer, quase 50% disso, eram menores de 5 anos, e corresponde a 12% da incidência total. Então, o que quer dizer isso? A gente está diante de um grupo de crianças muito vulnerável, né? Porque estamos falando de tuberculose, mas poderíamos falar de outras doenças, né? Doença diarreica, que houve uma redução, mas é importante, pneumonia, outras infecções. Então, esse grupo responde por 47% do total de crianças e adolescentes que adoeceram. Os óbitos foram quase 600 óbitos por dia, então isso é importante, né? E 16% das pessoas que morreram eram crianças e adolescentes jovens. Isso aqui são outros aspectos da questão do HIV, que 76% das mortes de não infectados por HIV ocorreram em menores de 5 anos. Então,
existe o problema do HIV, mas existe também a questão de que mesmo crianças não infectadas, quer dizer, crianças consideradas não imunossuprimidas, também morrem por tuberculose. Então, é uma doença ainda letal, né, uma morbidade muito elevada, chegou a praticamente se aproximar da Covid, na época da pandemia, em termos de óbitos, né? Pode passar, por favor. Bem, o primeiro aspecto então, que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é de prática, de ordem prática, é a investigação dos contatos. Essa questão da investigação dos contatos tem sido muito valorizada pela Organização Mundial da Saúde. O próprio Ministério da Saúde, desde 2011, faz um empenho muito grande que a gente consiga melhorar essa identificação dos contatos. O manual de 2011 já falava nisso, o manual de tuberculose de 2019, que eu imagino que vocês conheçam, ou pelo menos têm acesso na internet, né? Manual de normas, mostra que essa investigação também é um desafio. Por quê? O que é o contato? É aquela criança que convive com um adulto com tuberculose. Então, nas unidades de saúde geral, você, quando diagnostica um caso de tuberculose no adulto, a gente tem que orientar a família a trazer as crianças, não é isso? Elas têm que ser investigadas. Elas precisam ser porque há dois aspectos principais. O primeiro, a criança pode não ter nada, está assintomática, tudo bem, está resolvido. Mas ela pode estar assintomática, mas pode estar infectada pelo bacilo da tuberculose, tem que ser protegida, né? E a terceira possibilidade, naturalmente, ela está doente, está com tuberculose, e aí é evidente que tem que ser tratada. Então, primeiro é o seguinte, saber se há contatos para chamar, é o primeiro aspecto, né? Você vai perguntar se há crianças, se há adultos também que convivem com essa pessoa que tem tuberculose. Essas pessoas precisam comparecer à unidade de saúde. Então, aqui você já vê que tem uma perda, né? Entre você chamar e comparecer, já houve uma perda. Quando chegar lá, ele tem que fazer alguns exames e retornar. Outro aspecto de perda. Esses que concluíram que devem começar tratamento, começarem e completarem. Então, nessas diversas etapas, que se chama até de cascata de cuidados, né? Vocês imaginam que, dentre aqueles que foram identificados, foram chamados até que complete o tratamento, infelizmente há uma perda muito grande, né? Estudos feitos até aqui em Itaboraí pela doutora Ana Franco, que foi a tese dela de dissertação de mestrado, mostraram que ela consegue chegar a 30%. Quer dizer, ou seja, 70% se perderam pelo caminho, porque houve vários motivos para isso. Não tinha, a unidade talvez não tenha reconhecido, tenha chamado, mas não tenha comparecido, não tinha dinheiro para vir, começou o tratamento, teve algum efeito adverso, largou para lá. Enfim, então há barreiras que são um desafio, né? Mas isso é importantíssimo que a gente faça um empenho muito grande, porque mais de 40% dos casos não são investigados. Então, eles não entram nem nesse sistema. Eles não são simplesmente investigados porque não se valoriza ou porque a família não comparece, porque não há uma... Essa questão, então, dos contatos, eu trouxe aqui esse desenho só para lembrar a vocês dois aspectos importantes da tuberculose da criança. O primeiro é o seguinte, quando se tem uma infecção, quer dizer, quando a criança é um contato, ela convive com um adulto com tuberculose. A tuberculose sempre vai se transmitir do adulto para a criança, né? Da criança para a criança, na prática isso não existe. Mas com um adulto bacilífero dentro de casa, exposto, muitas vezes não é nem um familiar, né? É alguém da vizinhança que toma conta da criança durante o dia e, portanto, ele vai ter uma infecção, ele vai receber o bacilo, vai se localizar no pulmão, fazer um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, os bacilos vão se multiplicando, leva cerca de um dia para a sua multiplicação, eles vão tendo uma migração até os gânglios linfáticos e aqui, como estão muito próximos da circulação, existe pode chamar uma bacilemia, né? Eles entram na circulação e podem circular pelo corpo. Esse bonequinho aqui está mostrando exatamente isso, que pode ficar um bacilo lá na meninge, no cérebro, né?
pode ficar outro bacilo no fígado, nos ossos, no próprio pulmão. Então, isso é o que costuma ocorrer classicamente. Quando entra uma infecção pelo bacilo, ele vai se disseminar e pode deixar algum foco em algum ponto do organismo. Tá? A expectativa é que a maioria dessas crianças, dessas pessoas, né, que se infectam pelo bacilo da tuberculose, elas regridem, porque a sua imunidade vai dar conta disso e 90% não vai ter problema nenhum. Eles vão ficar infectados, não é? Mas existe um percentual aí de 5, 8, talvez até 10%, que vão, as suas defesas orgânicas não vão bloquear, e a criança então vai adoecer. É a tuberculose da infância, a tuberculose primária. Tá? Só para perguntar a vocês aqui, nessa sala aqui, estima-se que no mundo, vamos dizer assim, 1/4 da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose. Né? Então, se nós avaliarmos aqui, 1/4 de nós está infectado. Mas nós estamos bem, tocando nossa vida, trabalhando, etc. e tal. Como é que a gente sabe que uma pessoa está infectada pelo bacilo da tuberculose? Não é? A gente estima isso. 1/4 da população, tá bom, mas essas pessoas estão bem, estão tendo a vida deles normal. Como é que eles... Você imagina que tem uma informação que eles estejam infectados pelo bacilo? Alguém está lembrado aqui? Então, o PPD, que ela lembrou muito bem, a prova tuberculínica, mostra que essa pessoa teve contato com o bacilo da tuberculose. Claro que tem alguns aspectos aqui por causa da vacinação BCG, mas na prática, hoje em dia, se considera isso. Se uma pessoa está normal, é um contato de uma pessoa com tuberculose, né? Uma criança, por exemplo, é o nosso caso, criança de 4, 5 anos, é contato de um adulto com tuberculose. Está normal, está bem, inteiramente assintomático. Faz-se uma investigação para ver se ele está infectado. Então você faz o PPD, se der reator, essa criança está infectada. O que tem que se fazer? Prevenir, né? Tratamento preventivo. Então a lógica é essa. O que se depois a gente vai mostrar algum detalhe. Mas então nós imaginamos que aqui nós temos 1/4 da população que está infectada pelo bacilo, mas não está doente, está apenas infectado. Né? E aqui não, ele está doente, tem sintomas clínicos, etc. Pode passar, por favor. Então, a resposta que ela deu ainda agora é exatamente essa. A prova tuberculínica é clássica, já tem 60 anos de utilização no mundo, e ainda é hoje o nosso meio, assim, vamos dizer, na prática, no Brasil e em muitos outros países, de se identificar se uma pessoa está infectada pelo bacilo. Né? E agora, mais recentemente, vocês sabem que entrou na rede também a possibilidade de se usar o quantiferon, que é um IGRA. Tá? Então, não sei se nas unidades que vocês trabalham já tiveram a oportunidade de solicitar ou de indicar esse exame, que, na verdade, para a criança, ele tem o mesmo papel. Tá? Então, o IGRA é uma maneira, assim, in vitro, de você identificar se uma pessoa está infectada pelo bacilo da tuberculose, e aqui é uma maneira in vivo de fazer essa mesma identificação. Tá? A prova tuberculínica é mais barata, é relativamente mais simples de fazer, enquanto que o quantiferon, né, o IGRA, é o mais caro, tem vantagens e desvantagens. A vantagem maior da prova tuberculínica é seu custo e a relativa facilidade. Relativa porque não é qualquer um que aplica PPD, ele tem que ter uma capacitação. Né? Mas, enfim, é mais usado, é mais conhecido, mais tradicional. E aqui é mais caro, em compensação. Na prova tuberculínica, você precisa que a criança, a pessoa volte dentro de 48, 72 horas para fazer a leitura. Enquanto que aqui é tirar sangue e não precisa a volta da pessoa que está sendo investigada. Se a vantagem ou não é, aqui é mais complexo, são 4 tubos. Para uma criança você tirar sangue e fazer isso nem sempre é uma coisa simples, não é? De modo que há vantagens e desvantagens, mas de toda maneira a gente já dispõe aqui no Brasil
do IGRA, que no caso é o Quantiferol Gold. Pode passar, por favor. Isso faz com que o tratamento preventivo da tuberculose já esteja bem estabelecido. Ele foi mudado em 2022 com... Aqui não sei se vocês estão conseguindo ler, está muito apagado, né? Não importa, de qualquer maneira vocês pegar o manual de normas e vão ver que existe essa tabela. Vou só resumir, só para que todo mundo consiga perceber o que é. Aqui é um tratamento preventivo da tuberculose que é para crianças, ou seja, menores de 10 anos, tá? Já melhorou bastante. Então, aqui nós vemos que o que você vai fazer? Vai fazer uma consulta, investigar se essa criança tem sintomas ou não tem sintomas, e se ela tiver sintomas, com febre, não sei o que e tal, está emagrecendo, perdendo, vamos dirigir nossa investigação para a possibilidade dela estar com a doença e atividade, né? Então, aqui depois a gente vai comentar alguns detalhes. Se ela não tem sintomas, o que nós vamos fazer? Radiografia de tórax e ao mesmo tempo devemos fazer a prova tuberculínica ou o IGRA, uma coisa ou outra. Hoje em dia se dá preferência à prova tuberculínica pelas razões que já falamos, mas eventualmente pode haver necessidade. Então, com essa informação, que a criança está sem sintomas, tem uma radiografia normal e tem uma prova tuberculínica alterada, indicando que ela está infectada, o próximo passo é fazer o tratamento preventivo, tá? Tem detalhes que depois vocês vão ver como mais importante, mas é importante entender essa sequência, né? Aqui é uma criança assintomática, com radiografia normal e com IGRA ou PPD positivo. Ela vai ser tratada para tuberculose, para tratamento preventivo, tá? E aqui, por outro lado, é uma criança que está com sintomas, suspeita de tuberculose, e vai ter uma investigação. Se for o caso, ela vai receber um tratamento de 6 meses de duração, essa coisa toda. Pode passar, por favor. No caso dos adolescentes e adultos, é semelhante, só que a abordagem aqui portanto, maiores de 10 anos, né? São adolescentes e adultos. Faz a consulta, vê se está assintomático ou se está assintomático. Da mesma maneira, se estiver assintomático, vai ser investigada a tuberculose. Se estiver assintomático, faz-se a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica for maior que 5 milímetros, é uma prova positiva. Se faz a radiografia e investiga. Se ela for menor que 5 milímetros, é uma prova negativa. Ou seja, ele provavelmente não está infectado, não é? Mas a recomendação é que, após 8 semanas, você repita para ver se houve uma viragem tuberculínica. Essa questão dos 5 milímetros foi definido como um ponto de corte, tá? Ou seja, a gente aplica a prova tuberculínica. Se der 5 milímetros ou mais, a conclusão é que isso é uma prova tuberculínica positiva, ou seja, a pessoa está infectada pelo bacilo da tuberculose, tá certo? Muitos tinham assim aquela questão da prova da BCG, né? Da vacina BCG. A criança foi vacinada com BCG, pode ser que essa prova tuberculínica tenha sido alterada por causa disso, né? Mas se sabe já pela literatura que, na prática, quando você tem uma prova com mais de 5 milímetros, isso não é relativo à vacina BCG. Quer dizer, não tem relação com a vacina BCG. É porque a criança está infectada mesmo pelo bacilo da tuberculose, tá? Em termos práticos, é isso. Você faz a prova tuberculina, 5 milímetros ou mais, prova positiva, essa criança, ou essa pessoa, esse adulto, esse adolescente, está infectado pelo bacilo, tá certo? Foi uma mudança de 2019 para cá. Bem, aqui não se fala em IGRA, né? O IGRA ficou reservado para crianças pequenas ou situações especiais de imunossuprimidos, doenças reumatológicas, essa coisa toda. Pode passar, por favor. O tratamento preventivo no Brasil, vocês têm tido oportunidade de usar? Não sei se nas unidades que vocês trabalham vocês têm. Quem é aqui que já usou, já indicou tratamento preventivo para tuberculose? Você, 2.
3, 4, isso. Então, esse tratamento no Brasil, a partir de 2022, 3 modalidades, tá? O tratamento tradicional, com 6 meses de isoniazida, né, com doses diárias. Isso já é estabelecido, vamos dizer assim, há mais de 40 anos, tá? Então, ainda é o mais utilizado pela sua aparente simplicidade, porque a isoniazida é bem tolerada, né, em geral, pouquíssimos efeitos adversos. E, por outro lado, tem a desvantagem de ser um tratamento longo, né? 6 meses com doses diárias. Isso fez com que se começasse a usar um tratamento encurtado de 4 meses com rifampicina. Então, ele é um tratamento também que tem o mesmo, vamos dizer, a mesma efetividade, né, a mesma eficácia da isoniazida, e evidentemente que é mais fácil por ser por 4 meses, tá? Então, isso para a criança, sobretudo a criança pequena, tem uma vantagem, porque a rifampicina ela vem em suspensão. Então, é mais fácil para a mãe, né, para o familiar administrar, do que a isoniazida que vem em comprimido. Então, a rifampicina para uma criança até 4, 5 anos tem essa facilidade, né? Outro esquema que é mais recente é esse esquema 3HP, ou seja, isoniazida mais rifapentina. A rifapentina é um fármaco relativamente novo, que foi introduzido nos últimos 10 anos, e aqui, nesse tratamento, a vantagem é que você pode fazer uma vez por semana. Então, durante 3 meses, são 12 doses, 12 semanas de uso, tá? Então, é um tratamento assim que buscou simplificar, porque você vai dar uma vez só por semana. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Mas a principal desvantagem é que a quantidade de medicamentos de comprimido é relativamente grande para uma criança pequena. Então, na prática, a gente vai usar isso mais para o adolescente ou para uma criança maior, né, pré-adolescente, porque ele vai ter que tomar 4, 5 comprimidos de acordo com o peso dessa criança. Pode ser uma vantagem, por exemplo, crianças que já são em pacientes que já são infectados pelo HIV, que já tomam muito remédio. Então, isso pode ser uma facilidade. Vai tomar uma vez só por semana, é menos complicado, tá? Então, só para lembrar, esses são os 3 esquemas que a gente dispõe no Brasil na prática. A rifampicina, ela realmente, teoricamente, ela pode ter efeito adverso, mas na infância é raro, né? Muito raro. E o principal efeito adverso seria uma colangite, né? Isso se identifica pela icterícia. Se aparecer icterícia, deve ser suspenso. Geralmente é um aparecimento precoce, logo do primeiro mês, e reverte se suspender. Na prática, é pouco frequente, né? Na criança, ele é bem tolerado, por isso é que ele passa a ser útil na criança pequena, pela sua simplicidade, né? E a rifapentina também se aproxima muito dos efeitos adversos da rifampicina, mas ela ainda é pouco usada no Brasil, a gente não tem uma grande experiência. A princípio, esses esquemas são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde pela sua boa tolerância, né? Porque nós estamos tratando de pessoas que não estão doentes, né? São pessoas que estão bem, no entanto, tem que ser prevenidos, tá? Então, a ideia é essa. Ok. Bem, pode passar, por favor. É importante lembrar a vocês que existe um sistema de notificação de pessoas com essa sigla aqui, a infecção latente por tuberculose, tá? A infecção latente é aquela que a gente já referiu, em que todos estão infectados, mas não estão doentes. Não sei se vocês conhecem esse sistema de notificação. Alguém conhece? Então é importante, em quem for lidar com o assunto, de tomar conhecimento desse ILTB, que é um sistema semelhante ao sistema como o Sinan, por exemplo, né?
Só que você vai notificar aqueles casos de contatos que vão receber tratamento preventivo. Pode passar, por favor. Bem, o diagnóstico propriamente dito, eu acho que isso interessa muito na prática para aqueles que lidam com criança, né? E para principalmente para aqueles que não lidam com criança, né? Porque quem é pediatra já tem seus recursos, né? Mas quem não é pode ficar assim com um pouco de dúvida. Então esse quadro é um quadro assim muito simplório, vamos dizer assim, mas que tenta mostrar a questão da criança com uma provável tuberculose, se ele for menor de 10 anos ou se for um adolescente de 10 a 18 anos. Por que está dividido esse quadro? Exatamente porque os sintomas, sinais e sintomas, achados radiológicos, dados clínicos, até laboratoriais, são diferentes. Essa divisão ela tem uma certa lógica, né? Até 10 anos, você normalmente tem um tipo de tuberculose que é chamada tuberculose primária. É aquela que aparece quando a criança se infecta e adoece. Tá? Aqui já é uma tuberculose pós-primária, secundária. Porque ele já se infectou quando tinha 4, 5 anos de idade, mas quando tem 16 anos fica doente. É aquele mesmo bacilo que está lá esperando, né? Você lembra daquele boneco ali, daquele garotinho? Que ficou um bacilo lá esperando 5 anos, 10 anos, 15 anos. Como se diz, o bacilo não tem pressa, né? Ele fica lá em atividade metabólica até que um dia, por alguma razão, ele começa a se multiplicar, tá? Então, aqui nesse caso, o que a gente tem? Febre, perda de peso, tosse, irritabilidade. E é lógico que a gente tem que perguntar, tem contato com alguém com tuberculose, né? Se tiver, isso é um dado muito importante, principalmente na criança pequena. À medida que ela vai chegando à adolescência, a história de contato é menos importante. Então, mas aqui não, aqui é uma criança pequena, até 10 anos. As imagens radiológicas estão representadas aqui. Aqui é uma adenomegalia, quer dizer, um gânglio no tórax, na região hilar. Aqui é uma pneumonia de evolução lenta, não está melhorando com antibióticos. E aqui um aspecto que é muito clássico, que é o aspecto miliar, aquele padrão de disseminado que é raro, muito raro, mas quando aparece ele é altamente sugestivo. E o detalhe nessa faixa de baixo do esquema, que é a positividade bacteriológica ou molecular, quer dizer, a positividade microbiológica. Hoje em dia vocês sabem que, além da bacteriologia clássica, a gente já dispõe dos métodos moleculares, tá? Então, isso aqui, a positividade microbiológica nessa faixa de idade, até os 10 anos, é baixa. Mas quando chega a adolescência, essa positividade é maior. Você já consegue comprovar a tuberculose na maioria das vezes. Isso facilita, evidentemente, o diagnóstico. Então, no adolescente, nós vamos ter já um quadro mais voltado para o aparelho respiratório, com tosse, expectoração, né? Também com febre, queda do estado geral, e às vezes até escarros sanguíneos, diferente da criança pequena, em que isso é pouco frequente. Aqui são sintomas gerais e aqui mais sintomas respiratórios. E o aspecto radiológico também já começa a ser do tipo adulto, com doença mais avançada e com escavações, tá certo? Isso representa, no fim das contas, o quê? Que é uma doença que tem maior número de bacilos, né? O pulmão está sendo afetado, e outros órgãos, eventualmente, com um maior número de bacilos, por isso forma essas cavernas, essas escavações, e quando expectora, você tem possibilidade de ter uma comprovação microbiológica, tá? A criança, além do mais, é difícil de expectorar, você não vai ter expectativa que uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos consiga expectorar, fazer exame de escarro, não é isso, né? Enquanto que aqui, no adolescente, já fica bem mais fácil dessa identificação, tá certo? Então, por isso vocês veem essa divisão entre crianças e adolescentes como manifestações diferentes da tuberculose. Daí o pediatra tem que dar conta desses 2 tipos de tuberculose ainda na sua faixa de atuação, né? E os médicos
de família, médicos de generalistas e de atenção básica da mesma maneira. Ele está diante de uma criança, ele vai pensar de uma forma. Já chega o adolescente, você já pensa de outra, porque tem uma razão de ser. Exatamente. Então, tudo a gente tem que levar em consideração que pode ter havido um contato que às vezes passou despercebido e que tem que ser valorizado numa situação como essa, né? Muito bom. Então, isso aqui só para resumir a questão do diagnóstico. E pode passar, por favor. No Brasil, nós temos, assim... Bom, alguns aspectos, eu acho que... Não sei se para vocês isso tem interesse, né? Mas são algumas imagens radiológicas de uma pneumonia de evolução lenta, o paciente que não está melhorando com os antibióticos, como a gente acabou de falar. Aqui, uma adenomegalia. Quando você vê um gânglio como esse, a gente tem que pensar, bom, se tem clínica e ele tem isso, pode ser tuberculose. Mas é evidente que esse aspecto aqui a gente tem que levar em consideração a possibilidade de tuberculose, adenomegalia. Aqui é uma pneumonia também, de evolução lenta. Aqui já é um padrão miliar. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei no grupo sobre histoplasmose, né? Não sei se alguém leu lá. Aqui então nós vemos assim um padrão difuso, né? Micronodular difuso. É um caso recente lá do Fundão, com um aspecto de uma tuberculose miliar, tá? A histoplasmose também pode dar, tá? É só lembrar que casos mais graves de histoplasmose podem aparecer exatamente assim, só que pequenas diferenças. Geralmente na histoplasmose você tem uma insuficiência ventilatória. O paciente está dispineico. Na tuberculose, não. Com febre, inapetência, não sei o quê. Então, é um padrão interessante. Pode passar, por favor. É raro. E aqui é uma tuberculose no adolescente que parece uma menina, uma mocinha, com uma lesão grande, extensa no pulmão direito, com escavações, a lesão se disseminando pelo outro pulmão, outra caverna, outra escavação. Então, são formas de tuberculose do adolescente. Vocês veem que são mais próximas da tuberculose do adulto, tá? E aí você vai fazer o diagnóstico, basicamente pelo exame de escarro, não é? Porque ele tem capacidade de expectorar e ter comprovação. Pode passar, por favor. Não sei quanto tempo nós temos aqui. Pode acabar, não vou demorar muito, não. Aqui, mesma coisa. Esse é um caso muito antigo que eu vi ainda uns 40 anos atrás, que era uma criança que tinha uma pneumonia de evolução lenta, estava internada num hospital, ela foi transferida para o outro serviço onde eu estava trabalhando, e vocês veem que o que chamou a atenção, ele já vinha com 2, 3 esquemas, não estava melhorando, até que um dia ele apareceu com dor nas costas e uma deformidade óssea. Então, aí a coisa ficou mais evidente, né, de que ele tinha uma tuberculose. Era uma tuberculose óssea, mal de Pote, com uma forma de pulmonar, pneumonia. Tá? Infelizmente, essa criança passou despercebida, porque a mãe dela estava com tuberculose. Talvez ninguém tenha perguntado, né? Foi tratando com antibiótico, não melhorou, não sei o que, está aqui. Alguém diz, mas a mãe está com tuberculose, está em tratamento. Então, ele tinha tido contato com a mãe e acabou tendo uma lesão grosseira, né? Uma lesão óssea, uma deformidade óssea, que é o mal de Pote. Tá? Então, essa possibilidade da tuberculose extrapulmonar tem que ser lembrada também. Evidente que a gente tem que fazer todo esforço para não chegar a esse ponto, né? Outras formas de tuberculose têm que ser lembradas, tuberculose ganglionar, que é muito frequente, pelo menos se suspeita muito de tuberculose ganglionar, né? Aumentos ganglionares, tem que ser investigado, saber se tem história de contato, fazer PPD, eventualmente fazer uma biópsia, né? Tuberculose, a meningite, felizmente, ela é uma forma extremamente grave, mas é rara. Isso em função da cobertura vacinal com o BCG, mas é evidente que tem que ser lembrada também. Pode passar, por favor. O Brasil adotou em 2002, quer dizer, faz agora 22 anos, o sistema de pontuação para diagnóstico da tuberculose na criança. Principalmente para crianças e adolescentes que não são capazes de expectorar e tal. Então, isso é uma portaria do Ministério da Saúde de 2022, que incluiu os IGRAs
nesse sistema de pontuação. Tá? Pode passar, por favor. Alguém conhece esse sistema de pontuação? Não? Pode passar, por favor. O IGRA foi, como a gente acabou de ver, é um sistema que valoriza aspectos clínicos, radiológicos, contato com o adulto com tuberculose, prova tuberculínica ou IGRA agora, né, com essa incorporação, e o estado nutricional. Tá? Então, esse sistema, por que ele foi criado, foi implantado no Brasil? Porque pela dificuldade de você ter uma comprovação. Né? Na criança, como nós chamamos a atenção, principalmente até os 10 anos, as formas de tuberculose têm uma característica. E, além disso, a criança dificilmente consegue expectorar, coletar um material de boa qualidade. Então, você valoriza achados clínicos, por exemplo, febre, tosse, adinamia, há mais de 2 semanas, 15 pontos. Uma alteração radiológica como essas que a gente acabou de ver, mais 15 pontos. Você tem contato com adulto com tuberculose, mais 10 pontos. Prova tuberculínica positiva, né, maior que 5 milímetros, 5 pontos. Estado nutricional, hoje em dia é raro, mas uma desnutrição grave, mais 5 pontos. Então, você vai somando esses pontos e vai ver se essa criança tem uma alta probabilidade ou não de estar com tuberculose em atividade. Tá? Por outro lado, se ela tem uma infecção respiratória, né, está tossindo, está com expectoração de sal, mas ele melhorou porque fez o uso de um antibiótico, menos 10 pontos. Tá? Porque a possibilidade de ser uma tuberculose não, raríssima, porque você tem uma infecção respiratória comum, tratou, melhorou, resolveu. Tá? Então, esse sistema, uma radiografia normal, menos 5 pontos. Não tem contato, 0 ponto. Né? Tem prova tuberculínica não reator, o IGRA não reagente, 0 ponto. Tá? Então, você soma e subtrai. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o IGRA, como eu falei com vocês, foi introduzido há algum tempo. A gente dá preferência, evidentemente, à prova tuberculínica. Mas, se for um IGRA reagente ou indeterminado, tá? Esse é um tipo de resultado que pode aparecer no IGRA. Ele é reagente, positivo, indeterminado ou não reagente. Para um adulto, isso só vale o reagente, que é o positivo. Tá? Mas para a criança foi incluído o indeterminado, porque a gente sabe que o que ocorre aqui é que ele deve ter pouco DNA do bacilo, mas ele tem, de alguma maneira, algum tipo de reação que está se mostrando positiva. E como a criança tem uma forma de tuberculose com poucos bacilos, pouca efetividade, esse exame indeterminado é positivo para a criança. Tá? Então, só lembrar vocês que, se tiverem oportunidade de usar, saber por que está se fazendo isso com relação à criança. Com relação ao adulto, não. O exame é ou reagente ou negativo. Tá certo? Bem, então, isso foi uma atualização. Pode passar, por favor. Atualização com relação ao diagnóstico. E aqui está a pontuação. Mais de 40 pontos, o diagnóstico de tuberculose é muito provável. 30 a 35 é possível e abaixo de 25 é pouco provável. Tá? Então, é importante a gente sempre levar em consideração que isso é uma maneira de você ter alguma orientação, é um apoio. É claro que você não fica fazendo diagnóstico de tuberculose exclusivamente por essa pontuação, mas ajuda, contribui. Como disse a vocês, isso contribui até mais para o que não é pediatra do que porque é pediatra, né? Porque ele tem, bom, eu estou na dúvida e tal, mas eu estou vendo essa pontuação, eu acho que tem alta probabilidade de ser. E na prática, com mais de 40 pontos, você pode começar o tratamento. Tá? E com 30 pontos, o ideal é que você tenha até um parecer, né? Possa recorrer a uma unidade de maior complexidade, ou um colega mais experiente, enfim, você tem uma referência para poder embasar seu tratamento, que também pode ser começado. E aqui não, aqui você deve
continuar a investigação, ver o que essa criança tem. É pouco provável que ela tenha tuberculose. Tá? Então, é uma maneira simples e, de alguma maneira, hoje em dia, isso passou a interessar a Organização Mundial da Saúde. Só para informar vocês, a Organização Mundial da Saúde, de 2022 para cá, vem adotando um fluxograma que é bastante semelhante a esse nosso. E de outros países também. E pode passar, por favor. E vocês veem que tem uma coisa semelhante. Tosse há mais de 2 semanas, 2 pontos. Febre mais de 2 semanas, 5 pontos, não sei mais o que e tal. Você vai somando esses achados clínicos e isso é uma recomendação ainda provisória, né? O nosso sistema brasileiro ele já está adotado há mais de 20 anos, mas aqui é uma recomendação provisória que vocês veem que tem uma semelhança muito grande com isso que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Pode passar, por favor. Esse Ultra, todo mundo conhece o Ultra? Não sei se o Expert, o teste rápido molecular para tuberculose, alguém já teve a oportunidade? Não. Esse teste foi introduzido no Brasil já há alguns anos, desde 2016, e no início de 2020 foi mudada a tecnologia para o chamado Ultra, teste rápido molecular para tuberculose, que usa o Expert Ultra. É um teste molecular, é um teste de amplificação de ácido nucleico. Tá? É o teste que ele avalia, na verdade. Fragmentos do DNA do bacilo. Então, você vê a sensibilidade disso, evidentemente que é muito maior do que uma lâmina em que você está procurando o bacilo ali grandinho, né? Você vai ter que pegar fragmento do DNA do bacilo. Só para lembrar vocês que esse esquema é um diagnóstico molecular que pode ser usado com vários espécimes clínicos. Quando você suspeita de tuberculose, né? Suspeita forte, história de contato, não sei mais o que e tal. Você pode fazer com escarro, quando for um adolescente, escarro induzido, não sei se sabem o que é, mas é um método para você provocar a expectoração, né? Instilando um pouco de soro na garganta. Lavado broncoalveolar, que é um método invasivo, lavado gástrico, gânglios linfáticos e até o líquido cefalorraquidiano, líquor, né? Então, é importante lembrar que o Expert Ultra existe no Brasil, em várias cidades brasileiras, aqui no Rio de Janeiro, no capital, e aqui em Niterói também se tem, e pode ser usado quando há uma suspeita forte de tuberculose. É um método molecular. Tá? Bem, eu vou dar uma rápida parada aqui, perguntar se alguém está com dúvida, porque talvez eu esteja falando de coisas que vocês não vejam maior utilidade. Eu acho que é importante agora a gente saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao que foi falado, se isso interessa para a experiência de vocês, como é que vocês... Alguém quer se manifestar, quer fazer alguma pergunta? Gente, a hora é essa. Tem aqui... Não é arguição, não. Quem está com dúvida aí, fala um pouquinho aí. Ele está perguntando se o método está disponível na rede pública, não é isso? Aqui em Niterói eu não tenho certeza quais são as unidades que tem. Mas lá no Rio há 4 unidades, e isso, por exemplo, um centro de saúde, ele pode solicitar e o exame vai para um laboratório desse de referência. Tá? Aqui em Niterói, eu sei que o Hospital Antônio Pedro deve ter, não sei dizer assim na rede pública como tem, mas sei que é possível. Tá? No caso, quando o paciente está com... que a gente acredita que seja um quadro de pneumonia, mas não evolui, e a gente não consegue fazer o escarro porque a criança é muito nova, o que fazer? Vai ser só pelo histórico e pelo contato, pelos sintomas, ou tem algum outro tipo de exame que a gente pode fazer nesse caso? Então, pode, mas, na verdade, o que se recomenda numa criança com essa situação é aquele quadro que nós acabamos de dizer. Ou seja, valorizar os dados clínicos, dados radiológicos, história de contato e prova tuberculínica. Só isso. Tá certo? Você, com esses elementos, se você tem uma pontuação alta, né, como a gente mostrou ali, pode iniciar o tratamento. Tá?
porque não adianta querer encontrar o bacilo, uma vez que a criança tem normalmente uma forma pouco bacilífera, né? Ou não sabe expectorar, ou, né, são formas que diferentes do adolescente, em que você tem essa possibilidade de coletar escarro induzido, essa coisa toda, né? Então a ideia é essa: quando é criança, você recorre a isso pela dificuldade de comprovação, tá? A lavagem gástrica se usa ou não se usa na criança? Sim, sim. O que tem? A lavagem gástrica. O lavado gástrico, né? Sim. O lavado gástrico foi um método que foi muito usado durante anos e anos e anos e anos, e em alguns locais ainda se usa. Mas hoje, no Brasil, a gente deixa esses casos para casos muito especiais. Geralmente, crianças que estão internadas, estão num hospital em que, como o doutor Zé Moura lembrou, não está evoluindo bem, né? Está uma pneumonia que não está evoluindo bem, você pode recorrer. Mas a lógica do lavado gástrico é que você vai encontrar o bacilo ali. Nas formas de criança, tem pouco bacilo. Então, não adianta você ficar metendo sonda na criança para coletar, porque não vai encontrar. Daí a importância do sistema de pontuação, tá? Então, ele não é um método que se recomenda de início para uma criança que se tem suspeita de tuberculose. A recomendação é que você consiga colocá-la no sistema de pontuação, uma vez que o lavado gástrico provavelmente vai ser negativo. E se for positivo, você geralmente na clínica, no raio-x, já tem elementos suficientes para isso. Agora com o método ultra. Tá? Antes não, você tem que esperar 40 dias para a cultura dar positivo. Hoje não, com o ultra você, teoricamente, em horas você tem o resultado. Mas é o tal negócio. A criança tem pouco bacilo. Então, se der negativo, não quer dizer que você afaste a tuberculose. Ela deve ser tratada baseada em outros aspectos. A criança é considerada a bacilífera. Sim. Quanto à transmissão, a gente, por exemplo, coloca tratamento e fala que em 2 semanas o adulto parou de transmitir. No caso da criança, como a gente interpreta essa parte? Ela transmite. Entendi. Não, a princípio, vamos dizer assim, de uma forma muito esquemática, a criança não transmite a tuberculose. Ponto. Né? O adulto, que você está lembrando, o adulto geralmente tem formas mais avançadas, tem formas positivas, né? Baciloscopia positiva, e imagina-se que ele tomando a medicação direitinho com 15 dias, ele transmite, ele elimina o bacilo, mas o bacilo já não tem a capacidade de infectar outra pessoa. Tá? Então, teoricamente, um tratamento com mais de 2 semanas, a pessoa poderia ter contato com outras sem risco de transmissão. A máscara, hoje em dia, ela é até mais usada, assim, tem razão. Mas é mais assim em situações especiais. O ideal é você afastar a pessoa do seu trabalho e, a partir de 15 dias, 2 semanas, ele poderia, teoricamente, voltar. Não, na criança não. Não há problema. Na prática, não é bem assim, né? Porque se chegar numa escola e disser que uma criança de 1 ano está com tuberculose, vai ser um estardalhaço, não é isso? Ninguém vai deixar. Então, você pode afastar a criança um período de, vamos dizer, no máximo 1 mês e voltar, tá? Porque ela não tem risco de transmitir. É mais uma transmissão psicológica, né? Porque se alguém souber que você tem uma criança de 6 meses com tuberculose, fica todo mundo, mas é óbvio que ele não vai transmitir a doença para ninguém. Mas um adolescente, por exemplo, pode, não é? Um garoto de 12, 13 anos que estiver com tuberculose, ele já tem uma forma que potencialmente pode transmitir a doença para outra pessoa. E, portanto, ele deve ser afastado da escola por um período de tempo de 2 semanas, 3 semanas. Tá? Pois não. E não tenho a prova clínica, como é que eu faço? Não, a ideia é essa mesmo, é um somatório, tá?
É claro que os elementos mais importantes são a clínica e o raio-x, tá? Porque isso, você pensar que uma criança tem tuberculose pulmonar com uma radiografia normal, é extremamente improvável, tá? Mas, de qualquer forma, é isso, é fazer a pontuação. Se você tem 40 pontos, então você pode... Claro que se tiver dúvida, você deve recorrer a alguém mais experiente, mas, a princípio, com 40 pontos, você pode começar o tratamento, tá? Porque você avaliou a clínica, avaliou a radiografia. Exatamente. Isso, como eu digo, é um sistema para te apoiar, né? Não é aquele esquema de calculadora, matemática que vai dar o diagnóstico. Para isso, você precisa ter um profissional que saiba interpretar esses dados. Mas, a princípio, se a pontuação for acima de 30 pontos, é altamente suspeito de tuberculose. Tá? Professor, Pois não. alguém quer falar? Bom, a tuberculose congênita é extremamente rara. Então, a princípio, eu nem me preocupei em falar nisso, porque é uma situação excepcional, né? O que pode acontecer, naturalmente, é uma criança, um recém-nascido, está gravemente doente, né? Que vai ter que ser investigado, afastar infecções congênitas. E é lógico que, se tiver uma mãe com uma tuberculose grave, você tem que pensar, levar em consideração. Mas isso é uma situação que, na prática, vamos dizer, não tem interesse. Tá? Existe, como tudo, até pouco tempo atrás, o Hospital Antônio Pedro aqui, identificaram um caso, publicaram, porque é uma raridade absoluta. Né? O que a gente tem que fazer é, naturalmente, no pré-natal, tentar identificar se essa mãe tem tuberculose ou não, né? E, evidentemente, que quando a criança nascer, se a mãe estiver doente, com uma evidência de tuberculose, você tem que fazer, eu até não mostrei aqui, mas é a chamada quimioprofilaxia primária. Né? Uma criança, um recém-nascido, aparentemente saudável, cuja mãe esteja com tuberculose no momento do parto, tuberculose ativa, ele deve receber um tratamento preventivo. Tá? São situações especiais, mas isso está no manual de normas também. É o tratamento primário, é a quimioprofilaxia primária. Tá? Como é muito raro, eu acho que não vale a pena a gente avançar muito nessa discussão. Tá? Você já teve alguma situação como essa? Não, né? Essa é extremamente raro. Exatamente. Isso é o que, infelizmente, na prática ocorre, né? Ninguém pergunta nada, ninguém sabe nada, pegou a criança, mete o BCG. Então, a recomendação, se você descobre que essa mãe está com tuberculose no momento do parto e que essa criança, em vez de receber a vacina BCG, deveria ter recebido um tratamento preventivo, é melhor fazer o tratamento preventivo, tá? Esquecer que ela foi vacinada com BCG e começa o tratamento preventivo, tá? É preferível, né? Você não vai esperar apostar todas as fichas que o BCG vai proteger, porque isso leva tempo e a proteção da vacina também não é 100%. Então, é preferível você, numa situação como essa, tratar, tá? Fazer tratamento preventivo. Obrigado, muito obrigado. Professor, só terminar. No nosso ambulatório de residência, do médico lá da nossa residência comunitária, eles passam no ambulatório do Sérgio Aroca com a doutora Audrey. Não sei se o senhor conhece a doutora Audrey. Audrey. Não conheço. Não conheço. Ela é pneumologista e ela é a referência do município sobre tuberculose. Perfeito. Então, eles passam lá no ambulatório, né, Mariana? Uhum. No ambulatório de tuberculose, lá no Sérgio Aroca, Sim. Vital Brasil. Perfeito. Lá tem um tuberculose.
Excelente. Não, é exato. Então, ela é a referência nossa, né? Exatamente. Havendo qualquer dúvida... Os mais médicos, que estão em número maior aqui, eles não estão ainda passando no ambulatório lá. Então, eles não têm a mesma... Sim, sim. Não é que experiência, mas eles não têm a vivência na tuberculose como os residentes já passaram lá no ambulatório. Perfeito. Tá? Não, tá bom. Obrigado pela informação. E... Recebe alguns. né? Hein? Na verdade, a gente recebe alguns. Ah, certo. Sim, sim. Eu já encaminhei 3 pacientes. Já, né? Perfeito. Tá certo. Até foi bom, doutor Jefferson, lembrar esse aspecto, porque agora no Hospital Antônio Pedro me convidaram para fazer uma tele-interconsulta. Ou seja, havendo assim uma situação de dúvida e tal, um esclarecimento, a unidade pode fazer contato com o Hospital Antônio Pedro, com a EBCR, e aí eu ficaria um dia lá na semana para responder dúvidas e avaliar casos com quem tiver interesse. Então, aproveito até para divulgar isso, porque está começando, se começou agora mês de fevereiro, ainda não houve demanda por parte da rede, mas, havendo, vocês podem fazer contato com a doutora Yolanda, não sei se conhecem, mas eu, infelizmente, estou sem o telefone dela aqui, mas se houver interesse, podem me mandar e-mail que eu faço contato com ela, tá? Então, é uma abertura para a rede pública de, havendo alguma dificuldade, também poder ajudar no que for possível. Bom, acho que em 10 minutos a gente consegue completar isso aqui. Pode passar, por favor. O tratamento já é uma questão resolvida, vamos dizer assim, há mais de 30 anos. Só para lembrar, crianças são tratadas ainda com o esquema de 3 fármacos, não é? Até os 10 anos, o esquema recomendado é 2 meses de isoniazida, rifampicina e pirazinamida, seguido de 4 meses de isoniazida e rifampicina. Na meningite, o tratamento é de 1 ano, 2 meses, 10 meses. Nos adolescentes, se incluiu o etambutol. Então, 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, seguido de 4 meses de isoniazida e rifampicina. E a meningite, 1 ano de duração. Tá? Então, isso é o que está estabelecido no Brasil. Vocês vão ver no manual de normas que existe até uma tabela por quilo de peso, de acordo com o tamanho da criança, com o peso da criança, você pode administrar essa medicação. E a vantagem, recentemente, foi o uso dessa medicação dispersível, dos comprimidos dispersíveis. Durante anos e anos, você tinha que macerar os comprimidos, né? Misturar com leite, com banana e tal, mas de um tempo para cá já se tem essa disponibilidade de comprimido dispersível. Tá? Então, para criança, vocês sabem que isso aí é uma vantagem enorme. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde vem propondo tratamentos mais encurtados. O Brasil ainda não entrou nessa linha, vai haver algumas reuniões durante esse ano para ver se a gente consegue reduzir o tratamento para 4 meses em vez de 6 meses. Tá? Mas, por enquanto, o que está vigente é isso aqui. Pode passar, por favor. O esquema de... Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, como eu falei a vocês, que tem esquemas alternativos, mas isso eu não vou falar, não. Pode passar, por favor. Adolescentes, importante lembrar que os adolescentes vêm recebendo um cuidado especial em todo o mundo, né, porque se vê a dificuldade de tratar adolescentes em algumas situações. Portanto, lembrar que o ideal é que o serviço tenha essa flexibilidade de entender que o adolescente tem características especiais, questões comportamentais, questões, às vezes, relacionadas com drogas, com problemas de violência em certas áreas, de modo que a ideia é que o sistema de saúde consiga dar conta disso também, se adaptar, facilitar alguns horários, e não horários muito rígidos, de 8 até 2 horas da tarde, tentar
uma flexibilidade para poder diminuir o tratamento, o abandono do tratamento, né? Esse TDO, vocês conhecem isso, essa sigla? Hein? Exato, exatamente. O tratamento diretamente observado, né? Que é um tratamento supervisionado, que é feito já há muito tempo em Niterói, até foi um dos pioneiros aqui em fazer essa abordagem. E, nesse caso, muitas vezes é importante você basear também na comunidade. Não digo aqui na cidade, isso não é o caso, mas em regiões distantes, em que a pessoa, o adolescente, não pode ir à unidade receber medicação, que alguém da comunidade possa apoiar esse tratamento, ver se ele está tomando o remédio direito, orientar, ajudar nesse sentido. Tá? Então, são preocupações que estão... de que os profissionais de saúde devem se envolver também na atenção ao adolescente. Hoje em dia, se até recomenda estender um pouco, não é isso? A gente sabe que o adolescente, o adulto jovem, até 24 anos, eles estão sendo, vamos dizer assim, valorizados como uma população que merece um atendimento diferenciado. Tá? Pode passar, por favor. Isso só para terminar, mostrar a cobertura de BCG. A data aqui foi em 2016, acho que não foi nem 18, foi 16, começou a haver uma baixa cobertura de vacina BCG. Então, esse mapa mostra que antes a cobertura era muito extensa. Era 92% da população de crianças era vacinada com BCG. E depois, por várias razões, que vocês conhecem muito bem, a cobertura vacinal caiu. E, felizmente, a partir de 2022, está se recuperando essa cobertura vacinal mais ampla. E isso é evidente porque a vacina BCG é muito importante para evitar formas graves de tuberculose. A principal forma é a meningite, né? Todo mundo sabe que houve em vários países, no próprio Brasil, no Rio Grande do Sul, há 2 décadas atrás, a vacina BCG foi suspensa ao nascer e os casos de meningite começaram a aparecer. Você é cubano também, né? Exato. Em Cuba aconteceu a mesma coisa. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. Na África do Sul, recentemente, em 2016, quando faltou BCG, o número de casos de meningite começou a aumentar. Isso está documentado em vários trabalhos. De modo que é evidente que a vacina BCG é importante ser mantida. Até que se tenha uma vacina mais nova, uma vacina mais segura, não segura não, de maior... exatamente, de maior eficácia, né? A gente queria que a vacina fosse eficaz 100%, né? Mas não é. Então, até que se tenha, a vacina BCG é a única disponível para prevenir a formas graves de tuberculose e, portanto, no Brasil, a recomendação é que se faça ao nascer, né? Houve um estudo que eu tive a oportunidade de participar alguns anos atrás sobre revacinação BCG, que acabou sendo abandonada, porque a primeira dose da vacina BCG ela tem uma proteção longa, ela vai até praticamente o final da adolescência. Então, o importante é isso, nasceu, vacina, a não ser, como ela lembrou lá, quer dizer, há situações peculiares, particulares, mas a regra é que se vacine a criança o mais precocemente possível, né? Pode passar, por favor. Para terminar, só para mostrar a vocês a cobertura vacinal que chegou a cair, né? A cobertura vacinal está representada aqui nessas linhas em azul, e aqui a incidência de formas graves. Então, você vê que começou a haver uma certa queda, que era mais alta, começou a cair, e as formas graves começaram a aparecer, e agora, em 2021, 2022, essa cobertura melhorou. E, portanto, a expectativa é que isso consiga cair até esses patamares aqui anteriores. Tá? Pode passar, por favor.
E o último é para lembrar que a vacina BCG ela deve ser recomendada, como a gente comentou agora. Não se recomenda a revacinação, que uma época chegou a ser recomendado no manual de normas. Se a criança, após 6 meses, não tivesse a marca vacinal, né, ela deveria ser revacinada. Hoje não se recomenda mais isso. Se viu que não havia necessidade. Ainda que ela não tenha a marca de vacina, ela não precisa ser recomendada. Efeitos adversos são raríssimos. Quando há uma possibilidade de um tratamento com isoniazida, é importante notificar os efeitos adversos. Não sei se vocês sabem disso, mas existe um sistema de notificação. Se você viu uma criança com um efeito adverso de vacina, né, uma complicação da vacina BCG, isso deve ser notificado. Tá? Bem, eu acho que é isso. Tá? Eu passei talvez um pouquinho do tempo de vocês aí. Mas... Não, eu queria só falar com eles como pediatra, né? Uhum. Hoje não mais no ambulatório do SUS, mas no consultório particular. E quando estava no SUS também, eu sempre cobrava a carteirinha de vacina nas consultas. Qualquer que fosse a queixa, eu cobrava a carteirinha de vacina. É muito importante. Eu vejo, pelo menos, eu participei do ambulatório de alguns aqui, participo, e não vejo essa cobrança. É a primeira coisa que eu faço, depois da queixa principal, carteira de vacina. Então, fiscalizar a carteira de vacina sempre que a criança for ao consultório, qualquer que seja a queixa, né? Isso é muito importante. É verdade. Isso é importantíssimo, né? A mensagem está dada, é isso mesmo. E se atualizar com o calendário vacinal, né? Porque houve incorporação de novas vacinas, frequentemente sai alguma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Imunizações. É importante realmente a gente ver que a meningite caiu muito pela vacinação BCG. Pneumonia, houve uma redução importante, não é? E o próprio sarampo, que chegou a ter um pequeno surto aí, mas, ao que tudo indica, o sarampo também está numa situação bem tranquila, né? Então, mas é evidente que você para de vacinar, volta essas doenças todas. A poliomielite está na iminência até de voltar, né? Mas vamos torcer para que isso não aconteça e fazer exatamente essa recomendação. Vou olhar o calendário vacinal porque é fundamental para a criança, né? Bem, se tiverem alguma dúvida, pode até fechar aqui. Bom, queria agradecer aqui muito o professor Clêmax, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia ele. Quero agradecer a vinda aqui e que a gente pôde aprender muito sobre tuberculose e dizer a ele que eu fico muito feliz com a presença dele aqui e com a oportunidade da aula belíssima que ele pôde dar para a gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.